mais um vídeo aqui para o canal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos entender o que está acontecendo aqui com o Bitcoin depois do dia de ontem, um dia agitado, uma movimentação interessante no mercado, algumas vendas, algumas compras agressivas aí, principalmente nos tempos menores, nos terciários e nos tempos secundários. E aí com a notícia também do CEO da Binance, né, o CZ, recusando ao cargo, deixando o cargo aí e assumindo a culpa, né, por conta da lavagem de dinheiro, enfim, de todas as acusações que já vinha sendo colocadas com relação à Binance e o CEO também, tá? Então, um dia muito interessante ontem aí, a gente viu uma movimentação bem expressiva, só que de maneira lateral, até então, em tempos maiores aí, com relação a essa notícia que acabou impactando o mercado aí. BNB teve uma desvalorização bem considerável também, e agora vamos entender o que está acontecendo principalmente no Bitcoin, um gráfico chave aí principalmente para as outras altcoins também, tá? Então vamos buscar entender aqui o que está acontecendo, principalmente no tempo gráfico de 4 horas, acaba sendo um gráfico um pouco mais nítido para esse movimento, tá? Até compartilhei aqui dentro da comunidade, isso foi compartilhado no dia, deixa eu ver aqui, vamos ver, dia 17, tá? 17/11, a gente compartilhou aqui 15 minutos, probabilidade de diamante informação, então foi compartilhado este gráfico aqui com o pessoal da comunidade, e a gente veio acompanhando o desenrolar desta movimentação aqui, de que maneira esse movimento iria impactar o mercado, se iria pagar, se não iria pagar, quais seriam as probabilidades, e acompanhando de perto este padrão. E no dia de ontem até postei aqui uma atualização, foi 9 da manhã, falei sigo nesse trade junto a essa probabilidade, né? Informando a galera lá dentro que eu estava nesse trade com uma posição junto a esta probabilidade de diamante aqui. E aí logo em seguida o gráfico buscou algum tipo de movimentação nesta região, e aí teve uma venda considerável, tá? Indicando o rompimento desta movimentação aqui, tá? Então tem alguns pontos importantes, interessantes acontecendo dentro desse gráfico aqui. Até depois teve um movimento interessante aqui, 15 minutos, enfim, pagou um bom trade aqui junto ao intraday, tá? Os terciários, a gente também mapeou esse movimento e acabou pagando um trade bem interessante aqui neste movimento. Mas voltando para o gráfico aqui, lembrando, se você quiser fazer parte do grupo do Discord, se você quiser fazer parte da comunidade, acesse o link do meu Instagram, acho que está aí embaixo na descrição, vou deixar o link aí embaixo na descrição desse vídeo, e aí vai lá no meu Instagram, tem todas as informações de como você vai participar, como você pode estar participando aqui da comunidade do Discord, tá? E aí sim, você também pegando oportunidades de trades rápidos, trades curtos ou até mesmo de day trades, conforme a gente vem mapeando dentro da comunidade, não somente o macro, mas também oportunidades de trades diárias aí, tá? Melhores possibilidades ou melhores oportunidades e acompanhamento também de movimentação de ativos, né? Para que a gente possa pegar assim boas oportunidades, até mesmo de fazer um swing trade, pegar um trade mais longo. Então a gente vem fazendo esse acompanhamento, entendendo a estrutura que o mercado está apresentando, o que o ativo está apresentando, que ponto de mercado essa estrutura está sendo apresentada, que é um ponto importante, que pode indicar uma possível reversão, uma possível continuidade daquele movimento. Então a gente busca mapear isso no dia a dia também, para que pegue um movimento um tanto quanto interessante, um movimento aí com uma probabilidade de retorno muito maior do que a do risco, tá? Então tô de olho nesse movimento aqui do Bitcoin. Se a gente for usar aqui até o padrão diamante disponibilizado no próprio TradingView, tem algumas movimentações interessantes acontecendo aqui. Tem um movimento que ele acaba ficando um pouquinho mais nítido no tempo gráfico de 1 hora, mas não descarta também essa possibilidade aqui, tá? Este padrão ainda em andamento, então a gente pode sim trabalhar aqui dentro desse movimento por mais algum tempo antes de ter um rompimento mais agressivo, ou seja, o movimento essa movimentação buscando trabalhar até então nas extremidades, tá? Da movimentação. Então muito cuidado, você que está comprando, que está vendendo, é sempre bom ter um mapa da movimentação macro bem definida, bem
né, bem nítida para que você entenda também a que ponto você está trabalhando, a que ponto de mercado ou que região do mercado você está fazendo suas operações e quais são as maiores possibilidades ou probabilidades. Alguns gráficos de dominância, alguns gráficos de capitalização já estão em região importante que podem sim começar a sinalizar uma possível correção no mercado, lembrando que são probabilidades, ou seja, são possibilidades de correção que o mercado pode ter. A gente está vendo o Bitcoin propriamente dito muito esticado aí nos tempos primários, tá? E não necessariamente que vá ou seja necessário uma correção a partir de agora, mas sim a gente busca informações com outros gráficos para que melhore o nosso leque de confluência, o nosso arsenal de confluência, as nossas confluências, para que se pegue um bom trade, para que se pegue uma boa probabilidade de uma reversão ou de uma movimentação aí de correção no mercado, tá? Então no tempo gráfico de 4 horas tem essa probabilidade, no 1 hora teve um movimento bem interessante ontem aqui, que era um movimento que a gente já vinha mapeando, tá? E aí teve o rompimento. Se eu sinalizar esta movimentação a partir principalmente desse fechamento aqui, tá? Desse fechamento de candle aqui, a gente já teve um toque nessa região, por hora recusou. Então estou muito atento com essa movimentação. Tenho ainda uma parte do trade que montei nesta região aqui em aberto, mas já saí grande parte neste movimento aqui, quando testou essas regiões aqui abaixo, tá? Acabei saindo com 75% da posição. Nesse momento estou apenas com 25% da posição de trade em andamento, com stop loss acima desta região. Caso o preço volte nessa região aqui, penso em carregar mais algumas ordens, mas nesse caso já com o stop definido acima desta movimentação, tá? Então é isso que eu estou de olho, é essa probabilidade que eu estou acompanhando nos tempos gráficos menores, nos tempos gráficos no intraday do Bitcoin, tá? Até no diário tem um movimento interessante acontecendo, que a gente já vem mapeando, ou seja, todas as análises dos vídeos anteriores com relação ao Bitcoin, elas seguem válidas, tá? Então, principalmente com esse padrão aqui, que sim pode ser interessante. Como a gente já vem mapeando há alguns dias, o topo válido acaba estando lá na casa dos 48, então muito cuidado com esse movimento. O preço tem espaço suficiente para trabalhar, para buscar manipular essas regiões que vem deixando de topo agora, ou seja, essas ordens que estão aqui acima, com stop loss acima, tem uma facilidade maior sim de o mercado buscar essa liquidez acima antes de iniciar uma correção maior ou antes de iniciar um movimento maior. O fato é que a gente já tem uma movimentação interessante nessa região. Os próprios candles aqui acabam mostrando uma volatilidade nessa região. Ainda assim, no intra, lógico, né, no secundário, ou seja, secundário e terciário tem uma volatilidade bem expressiva quando você vai para os gráficos menores, mas de forma lateral aí nos tempos maiores, tá? Então muito cuidado, captação de liquidez interessante nessa região aqui, tentativa de parada do mercado, seja para um respiro antes de ter uma continuidade ou até mesmo para buscar uma reversão aí a curto prazo ou buscar uma correção a curto prazo, tá? Caso o mercado corrigir, qual que são os alvos que eu estou observando, tá? A primeira região dos 30 mil dólares, aqui 31 mil dólares, uma região interessante que tem um desequilíbrio bem importante, era a região de negociação anteriormente, tá? Então é uma região que a gente pode sim ficar atento como um possível ponto de defesa caso esse movimento venha até essa região, tá? Lembrando que a região principal está abaixo, tá? É uma região onde negociou bastante, onde veio absorvendo toda a oferta que vinha daqui de cima e aí gerou um movimento impulsivo. Então essa região aqui acaba tendo um interesse maior de defesa, tá? Então fiquem ligados que essa região aqui, ela sim pode ser uma região interessante. Lembrando que a gente pode ver também muitas induções acontecendo nesses gráficos aqui, porque o padrão maior está ficando cada vez mais nítido aqui, uma movimentação de um possível padrão de distribuição acontecendo. Então fiquem ligados, essa região aqui sim vai ter muitas ordens de compra, e isso deverá ser abastecido com oferta, caso contrário a gente vai ver o preço subindo. À medida com que você tem uma demanda muito maior, se você tem posições de venda e você quer abastecer essas posições de compra, a gente pode ver isso acabando gerando um movimento aí bem interessante, tá? Mas isso aqui são movimentações maiores, demoram mais tempo para acontecer.
Então, no momento estou priorizando principalmente tempos de 4 horas, 1 hora ou até mesmo 15 minutos que acabam entregando aí algum movimento de antecipação com relação a movimentos, tá? E aí sim eu olho para alguns drivers de divergência, order blocks sendo testados, enfim, acabo acompanhando dessa maneira esses tempos menores, tá? Regiões de interesse de negociação, zonas de negociação também são bem interessantes. Por exemplo, aqui, deixa eu colocar no 15 minutos, a gente teve um movimento bem interessante que aconteceu ontem, foi compartilhado também lá dentro da comunidade. Aqui no 15 minutos tinha um desequilíbrio que acabou sendo testado e gerou um ponto de trade bem interessante, algumas ordens carregadas aqui, e acabou gerando esse impulso no preço, um salto bem interessante no preço, testando novamente a região de negociação aqui em cima, tá? Então veja que essa aqui é uma região de negociação bem interessante, onde o preço ficou brigando aqui por alguns minutos, né, ou umas horas, ficou brigando nessa região aqui, e aí logo em seguida teve um despejo ou teve uma movimentação interessante negativa. Quando o preço voltou nessa região novamente, mais ordens foram carregadas e jogou para baixo novamente. Agora, numa hora, aquela linha aí servindo como um ponto de resistência para o preço, tá? Então é importante acompanhar essa movimentação. Fundo importante nesse movimento está aqui. Fiquem ligados, tá? Que se começar a perder esses fundos aqui, pode facilmente também começar a se aproximar desse movimento aqui e com grande probabilidade de perca dessa região dos 34.400. De qualquer maneira, é importante ficar atento, tá? Fiquem ligados nesses movimentos aí, sigam as probabilidades aí mediante a análise de vocês, lembrando que não existe verdade absoluta nesse mercado, são possibilidades ou probabilidades de movimentações. Eu estou utilizando o tempo gráfico de 4 horas junto deste canal do macro para me basear mediante as possibilidades de trade que possam ser lucrativas, que estejam de acordo com o meu gerenciamento, tá? Outra moeda interessante que acabou pagando um bom movimento também foi Ethereum. Ethereum com uma movimentação muito nítida no tempo gráfico de 1 hora, tá? A gente vê mapeando isso aqui também, está carregando aqui os arquivos, são muitos estudos que tem aqui, são muitas pastas salvas, enfim. Numa hora aqui, acabou entregando um movimento bem interessante, a gente veio mapeando Ethereum dentro do canal de Ethereum lá na comunidade por algum tempo também. Tem um membro lá, o Guilherme, ele já vem mapeando isso aqui também, e aí acabou tocando no topo desse canal aqui, recusando e aí pagando um bom movimento, vindo testar a região onde teve a captura de liquidez, onde teve uma quebra de estrutura interna de mercado, e aí sim gerando uma pernada positiva. O mercado veio novamente nessa região e já gerou um novo movimento também positivo aí, buscando novamente o topo desse canal. Então é isso que a gente está acompanhando no Ethereum numa hora, já tem alguns movimentos importantes nesta região aqui, ou seja, a partir desse momento aqui, na verdade, 1, 2, 3, 4 toques no topo desse canal aí. Fiquem atentos com essa região aqui, tá? Tem alguns pontos de stop loss bem nítidos também para quem quer operar essa movimentação. Lembrando que esse fundo aqui não renovou mínimo, então muito cuidado, tá? Muito cuidado com esse topo aqui. De qualquer maneira, se estiver dentro do gerenciamento, é uma operação também que pode sim ser válida. Ok, então é isso que a gente está de olho. Sol também muito interessante. Sol esticou bastante esse movimento agressivo que teve de alta, buscando a região aí de praticamente quase os $70. E aí a gente veio mapeando uma probabilidade de uma distribuição acontecendo aí, ou uma estrutura de distribuição acontecendo no tempo gráfico de 15 minutos. E aí a gente veio mapeando isso também junto com a leitura de volume, que é muito importante, tá? E aí acabou gerando algum movimento interessante nesta pernada aqui também, tá? Pegamos trades internos nessas movimentações aqui e também trades de descida também aqui, ou trades de short nessa movimentação aqui. Estamos acompanhando esse movimento bem de perto também, porque só é uma moeda que esticou bastante, eventualmente vai precisar corrigir, não necessariamente, a gente não sabe quando, né? Mas o mercado ele acaba sinalizando com possíveis padrões de distribuição. Sempre que você tiver uma moeda muito agressiva ou um movimento muito agressivo,
volto a falar isso, tá? Dificilmente você vai ver o mercado reverter uma tendência agressiva, uma tendência que foi muito agressiva em capitalização, muito dinheiro injetado, que impulsionou de maneira bem expressiva. Raramente você vai ver o mercado reverter uma tendência dessa em V. O mercado ele acaba entregando algum tipo de sinal de reversão. Por exemplo, o Storage aqui também acabou entregando alguns sinais interessantes de reversão. Você vê, teve uma tendência bem agressiva, a gente vem mapeando, ainda está muito bagunçado esse gráfico aqui, a gente precisa estudar um pouquinho melhor ele, mas teve uma pernada bem agressiva de alta, tá? Saiu de 0,43, buscando aí quase $1, e aí o mercado agora está trabalhando em um movimento interessante aqui, ou seja, muita gente talvez buscou um short nessa região, pagou um short interessante, mas a gente vê que o movimento não cai em V, ele acaba tendo algum tipo de lateralidade, algum tipo de... começa a entregar algum tipo de estrutura que possa indicar uma distribuição. E isso só acontece em zonas de negociação, zonas que tiveram negociações. Então, uma dica importante para quem gosta de operar aí, ou buscar algum padrão de reversão também, se você não entende sobre estruturas de distribuição ou acumulação, recomendo que você estude. Já falei no vídeo anterior, volto a falar, tem muito conteúdo bom de graça aqui no YouTube, que pode sim entregar bons conhecimentos e fazer com que você tenha ótimos resultados também, tá? Então é isso que eu tô de olho nessas altcoins, gráficos como gráficos da dominância das stablecoins muito nítidos, DXY muito nítido também, dominância, a capitalização principalmente das altcoins, excluindo o Bitcoin também, são gráficos que estão muito nítidos. Tudo isso eu compartilho lá dentro da comunidade. Se você quiser ter acesso com uma análise um pouquinho mais aprofundada, vai lá no meu Instagram e veja as informações lá como participar da comunidade, tá? Lembrando que tem condição especial para quem é inscrito aqui no canal do YouTube, tá? Então se você é inscrito aqui, vá lá no Instagram, envia uma mensagem para mim e a gente vai estar te auxiliando como participar do Discord aí, para receber essas atualizações, entender também um pouquinho de como funciona esses gráficos, como você pode estar utilizando eles com confluência para que a sua análise acabe tendo uma fundamentação, uma estruturação um pouco melhor, aumentando assim a probabilidade de pagamento dos trades que você está vendo ou dos trades que você vem mapeando, tá? Então é isso que eu tô de olho pro Bitcoin no curto prazo, trazendo uma análise mais intraday, né, no dia de hoje para vocês aí, do que a gente pode esperar, do que a gente pode aguardar. Caramba, tem muito estudo aqui, tá muito carregado. Enfim, é isso que eu estou acompanhando para o Bitcoin aqui, principalmente olhando o gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas, acabam ficando um pouco mais nítidos as movimentações. Bom, então é isso que eu estou de olho nesses tempos gráficos, 1 hora, 4 horas para mim sendo os gráficos chaves, gráficos mais nítidos nesse momento. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, se você gosta desse tipo de atualização, se você gosta desse tipo de análise, já se inscreve e ativa as notificações para que você receba todos os vídeos aí quando forem atualizados ou quando tiver movimentações importantes no mercado, quando a gente vier com atualizações, e vocês vão ser os primeiros a serem notificados, podendo também pegar bons movimentos, tá?